Coach Matsumoto, o Brasil já fez 2 partidas, chegamos na metade da competição e tivemos alguns erros, provavelmente ali no montinho, porém hoje nós não conseguimos rebater bem também. O que o senhor pretende mudar para que a equipe possa evoluir e assim conquistar o resultado que é permanecer na elite do beisebol mundial? O nosso time hoje não foi feliz no ataque, só que na defesa os arremessadores, até eles colocarem o primeiro ponto, a gente conseguiu defender bem. E só que isso é o beisebol, né? Porque quando vai defender bem, bate bem, não é sempre assim. Só que essa responsabilidade é minha, eu tenho que conversar com os jogadores, ou então, não sei, é que eu troquei o line-up hoje também e não fui feliz, mas os jogadores deram o máximo ali e é, mudar a mentalidade agora para amanhã. More questions? We'll go to the up front on your left. 今日収穫があるとすればどういう点でしょうか。難しいですね。まあでもね、野球まあ噛み合わない時はまあどうするか。でもまあまだ細かいところ、今日ね初回の牽制アウトのところをやっぱり、ああいうところをなくさないとやっぱりいけないと思うし、まあ油断してるかどうかちょっと何とも言えないんですけど、ああいう細かいところをやっぱりしっかり、してもらって、そんな打つ打たないとか別として、そういうところできることを、しっかりやってもらいたいです。はい、Go to David in the third row on your left. I know it's not the results that you want on a team level, but last night, Lucas with the 2 home runs and today with the 2 outfield assists, what can you say about how he has shown his skills these first 2 days of the tournament? Como que você analisa a performance dele nesses 2 dias? A performance dele tá boa, só que hoje pode ser que ele não bateu por causa que eu coloquei ele como segundo rebatedor e isso pode até ter atrapalhado um pouco a cabeça dele, porque pode ser que ele estava pensando que ele seria o primeiro rebatedor. Só que aí agora eu vou conversar com ele, eu vou perguntar para ele qual line-up que ele prefere, porque eu quero que cada jogador se sinta bem. Overall, I think he's doing great. The thing is, I changed the lineup today, and I put him hitting second instead of first, and that might have something to do with the results today in terms of his, average batting. So I plan to talk to him and see if he feels more comfortable playing as the lead off, and then we can make adjustment as we go. Do 2 more in the second row on your left. よろしくお願いします。先発の澤山投手の良かったところというかですね、あとこれからも多分代表チームで期待される選手だと思うんですけども、その辺の期待などをお願いします。まあそうですね、本当に今日いいピッチングだったと思うし、常にストライク先行で行ったりとかして、フォアボールも、なかったかな。でまあ明日は残念ながらねルールとしては投げれないんですけど、明後日の試合には、また期待したいですね。はい。We'll finish up in the second row on your right. O Enzo Sawayama foi muito bem hoje, arremessou muito bem. Ele é muito novo, porém ele é muito tranquilo. Ele não atingiu o limite de pitches, ele precisa de um dia de descanso. O senhor pretende utilizar ele novamente contra a Grã-Bretanha? O que eu falei agora em japonês, mas ele jogou muito bem hoje e na verdade é uma situação muito difícil ali na hora se a gente ia trocar ou não, mas foi uma preferência minha de trocar ele hoje e depois de amanhã ele vai estar pronto para jogar de novo.
Daniel, Yuji, thank you guys. Appreciate it.